Queria meditar hoje com vocês na palavra de Deus, no texto de Marcos capítulo 9, versos do 2 ao 32. E hoje nós vamos conversar sobre o tema Jesus é compreensível. Jesus é compreensível. Eu quero que você atente bem para isto. Jesus é compreensível. Vamos ler o texto e você já pode ir prestando atenção como o entendimento humano é falho diante da pessoa de Jesus. Isso reflete sobre a nossa vida, como nós somos falhos, mas Jesus é compreensível. Isto é, Jesus pode ser compreendido. Amém? Então vamos lá. 6 dias depois do quê? Então, se a gente lembrar aqui, Jesus tinha tido aquele embate com os discípulos, perguntando quem o povo diz que eu sou, Pedro dizendo tu és o Cristo, né? E Jesus falando para ele que foi o Altíssimo que revelou para ele. Depois eles tiveram aquele problema quando Jesus começa a predizer a sua morte, falando pela primeira vez abertamente sobre isto. Então Jesus continua caminhando nessa direção de predizer a sua morte, a sua ressurreição. E Jesus então vai falando do seu poder e da sua exigência para segui-lo. Que ele exige algumas coisas, né? Aquele que quer me seguir, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então as exigências, vocês se lembram delas ainda? Vocês estudaram essa semana? Tem que querer, tem que negar-se a si mesmo. Lembra? Tem que tomar a cruz e tem que seguir. E agora, a gente vai percebendo que mesmo assim os discípulos não compreendem Jesus. Então, 6 dias depois de falar essas coisas, de dizer que o reino de Deus viria com poder, 6 dias depois Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou ao alto de um monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas tornaram-se brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Preste atenção, ele não sabia o que dizer, pois estava apavorado. A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam o monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor dele e os mestres da lei discutindo com ele. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem do meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim?
Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes, faze alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: esta espécie só sai com oração e jejum. Esse jejum não tem nos escritos mais antigos. Então o mais básico seria: essa espécie só sai pela oração. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos, e lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles os matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio em perguntar-lhe. Jesus é compreensível. É muito interessante tudo isso. Eu já fiz toda uma introdução de que eles vinham de toda essa batalha, né? Essa luta por compreensão, porque Jesus está além da compreensão, e essa é uma coisa que a gente precisa trazer em mente, ter no coração, que Jesus, ele não é comum. Jesus é simples, mas não é comum, e a mente humana, por si só, tem problemas de resolver essa equação de um Deus todo-poderoso que se encarna em figura humana e vive como um homem comum. Então nós temos isso. E o que normalmente a gente faz quando essas coisas surgem? A gente abafa isso dentro de nós, porque não sabemos explicar, e continuamos a nossa vidinha. Como se Deus, na pessoa de Jesus, fosse incompreensível. Como se os mistérios do reino fossem incompreensíveis. Outras vezes o que a gente faz? A gente chama o pastor da igreja, para que o pastor resolva a equação, resolva o problema, porque a gente acredita que a gente não foi agraciado com Deus para isso, quando na verdade esse mistério está aberto a todos. Todos nós temos acesso ao trono da graça, todos nós temos acesso a Deus, todos nós temos acesso ao mistério, a compreender, porque o Espírito Santo ensina de igual maneira a todos. E esta é a grande sacada da reforma. Não são mais os clérigos que dão a resposta do que Deus fala, mas é o Espírito Santo que fala aos crentes, porque a palavra diz: ninguém mais ninguém mais precisará ensiná-los, porque desde o maior até o menor será ensinado pelo Espírito Santo. E por que a gente não aprende então, se tudo está à nossa disposição? Porque a gente faz esse abafamento, a gente abafa dentro de nós essa possibilidade, porque a gente tem esse bloqueio de que essas coisas são muito profundas, de que essas coisas são inatingíveis, e a gente então ou parte para abafar isso dentro de nós, ou leva para o pastor, ou pior, começa a dar respostas que não são reais, não são verdadeiras. Aí vem as profetadas, as revelações mal acabadas e coisas do tipo. Então precisamos tomar muito cuidado. E esse texto vem nos mostrando, Jesus vem mostrando que há mistério. Você vê que Jesus está falando de coisas que ainda não tinham acontecido, de coisas que na verdade estavam até esquecidas pelos líderes religiosos, como por exemplo a morte e ressurreição do Messias, do Cristo, do enviado. Ele tinha que morrer pela mão do seu povo, estava na profecia isso, mas isso estava abafado, porque era uma coisa incompreendida.
Então estava abafado e ninguém falava sobre isso. O mistério de Elias vir, como Elias iria voltar? Como era isto? Né? Eles perguntam, eles questionam isso aqui na palavra. E aquele negócio do Elias, como que é? Jesus fala, tem a questão do Elias, mas tem a questão também do Filho do Homem, que vai ser entregue na mão dos ímpios, dos líderes religiosos, e vai ser morto, vai sofrer, vai passar por injúrias, vai passar por dificuldade. Também tem isso. E vai ser morto, e vai ser rejeitado. Percebe? Jesus está falando sobre isso. Quando a gente olha aqui do versículo 12, e o versículo 12 e o versículo 13, ele está falando exatamente sobre isso. Você vê que ele está dando uma explicação, de repente ele faz uma pergunta. Ele diz, de fato Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. E ele mesmo então pergunta, ele questiona, então por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo, se o Elias vai restaurar tudo? Aí ele embaixo fala de novo sobre Elias. Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Mas o Filho do Homem, ele não continua sobre isso, mas o Filho do Homem iria passar por toda essa luta. Depois ele vai falar de novo sobre isso lá no final. E quando chega no verso 31, diz, porque estava ensinando os seus discípulos, e lhes dizia, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e eles os matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Vê que isto para nós hoje aqui, depois de 2000 anos, 2020 anos, vamos dizer assim, sabendo que Jesus já morreu e ressuscitou, para nós fica mais fácil assimilar isso, mas imagina para aqueles discípulos que estavam andando com ele e que achavam que ele ia reinar Israel, ele dizendo, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens com desprezo, vai morrer e depois vai ressuscitar. Irmãos, isso é uma loucura muito grande. Isso é uma loucura muito grande, isso é uma coisa que a mente humana não absorve. A mente humana tem dificuldade com isso. Mas esse texto, Marcos está ensinando que apesar de coisas sublimes estarem sendo reveladas aqui, coisas além da capacidade humana, Jesus é compreensível. Então Marcos começa a dizer de uma situação, na verdade são 2 situações que acontecem de forma conectada, que é a transfiguração, Jesus sobre o monte, passando pela transfiguração, e depois, enquanto isso os discípulos estão lá embaixo expulsando um demônio, que está desfigurando, Jesus sendo transfigurado e o menino sendo desfigurado por um demônio, e alguns discípulos vendo aquela maravilha sem entender, e o resto dos discípulos lá embaixo também sem conseguir entender nada. Então o mundo, o sobrenatural acontecendo, tanto na parte da glorificação de Jesus, quanto na parte da corrupção do ser humano sendo corrompido, né, pela degradação do ser humano, pela ação do diabo, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, e isso acontece ainda hoje. Isso está acontecendo. Deus está sendo glorificado na vida de muita gente, Deus está sendo glorificado em muitos lugares, mas ao mesmo tempo Satanás está degradando, está corrompendo o ser humano em muitos lugares. E em muitos lugares os filhos de Deus estão assistindo Deus sendo glorificado e não conseguem compreender, e em outros lugares os filhos de Deus estão vendo a corrupção do ser humano, estão vendo a degradação do ser humano e não conseguem compreender. Nesses lugares que eles não conseguem compreender a glorificação de Deus, eles vão perguntar para os pastores, para os teólogos, e no lugar que eles não conseguem entender a corrupção, a degradação do ser humano, eles procuram os pastores, os missionários, os líderes da igreja para expulsar os demônios, para libertar as pessoas, e o povo de Deus fica sendo uma massa que não compreende as coisas. Isso precisa acabar. Nós precisamos ser uma igreja sólida. Nós precisamos ser um povo sólido, que tem compreensão da palavra. Isso não foi destinado somente aos líderes, mas a todo o povo de Deus. Amém? Os irmãos concordam comigo? Amém? Você aceita, você recebe que é para você também? Amém? Eu quero ouvir o amém de vocês, amém? Amém. Isso é muito importante. Então eu queria falar com vocês sobre algumas coisas que Jesus mostra aqui, sobre essa questão de que ele é compreensível.
Como que a gente pode perceber que Jesus é compreensível? Através do texto. Nós vemos que Jesus é compreensível porque pela ação da transfiguração, e ali nós vemos que aparecem dois personagens. Aparece Moisés e aparece Elias. Esses personagens são icônicos. Isto é, eles são personagens pontuais na história de Israel. Um deles representa a lei, que é Moisés. E o outro representa os profetas, que é Elias. E agora esses dois representantes, e vocês têm que lembrar que Elias não morreu. Elias foi levado num redemoinho, num torvelinho, carruagens de fogo o tomaram e o levaram para a glória, ele não morreu. E Moisés morreu, mas ninguém sabe onde está o corpo dele, porque o corpo dele foi recolhido pelo arcanjo Miguel, naquela discussão, naquela batalha com Satanás, que Satanás queria pegar o corpo de Moisés, provavelmente para que não pudessem ter testemunho a respeito dele, mas Miguel não deixou. Não sei se vocês se lembram dessa discussão entre Miguel, que não quis infamar Satanás, diz para ele que Deus te repreenda, e Miguel ficou com o corpo de Moisés. Então aqui agora nós temos Moisés e Elias. O que eles estão fazendo? Eles estão dando testemunho. Eles estão mostrando que Jesus pode ser compreendido pela lei e pode ser compreendido pelos profetas. Lembra o que Jesus disse quando ele estava na sinagoga? Ele falou: examinai as escrituras, porque elas testificam de mim. São elas que falam a meu respeito. E aqui nós vemos que a lei e os profetas estão em acordo. Mas não só isso, de repente aparece uma nuvem. Jesus é transfigurado nesse momento, e tudo isso tem a ver com aquela figura de Moisés no tabernáculo, na tenda. Lembra o que acontecia quando Moisés entrava na tenda? A nuvem da glória de Deus baixava sobre a tenda, e Deus falava face a face com Moisés. Lembram disso? E aí então, quando a nuvem se levantou, Moisés estava com o rosto brilhando, e o povo ficou impressionado, porque o rosto de Moisés se transfigurou. Aqui nós vemos o novo líder do novo Israel. Quem é o novo líder do novo Israel? Quem é que vai atravessar com Israel pelo deserto, levando esse novo Israel para Canaã celestial, para morar na nova Jerusalém? É Jesus Cristo. E ele então, ele cumpre essa faceta de Moisés. Ele então é essa pessoa que também se transfigura, mas não só o rosto, mas completamente. Jesus fica totalmente transfigurado, ele fica ali brilhando, e a roupa dele, inclusive a roupa dele brilhava de um branco tão intenso, como nenhum lavandeiro, nenhuma lavanderia poderia transformar uma roupa para ficar tão branca assim. De repente o que acontece? O que acontecia lá no tabernáculo? Vem a nuvem gloriosa de Deus, uma nuvem os envolve, e o que acontece? Acontece o que aconteceu lá no Sinai. De dentro da nuvem que estava sobre o monte, ouve-se uma voz. Quando veio no Sinai essa nuvem, que estremeceu o monte, com o que Moisés, o Moisés do velho Israel, com o que Moisés aparece? Com as tábuas da lei, que deveriam ser seguidas. Agora, o próprio Deus não escreve, mas fala. E o que ele fala? Ele fala: este é o meu filho amado, a ele ouvi. As palavras dele é que tem que ser ouvidas. Então o velho Israel seguia a lei, e o novo Israel vai seguir quem? A Cristo Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Então esse é o contexto. Então como que Jesus é compreensível? Pelas Escrituras, pela palavra de Deus, pela autenticação do próprio Deus, pela lei, pelos profetas.
E aqui nós vemos que Jesus também é compreensível, não é compreensivo, é compreensível, que pode se compreender, a gente pode compreendê-lo, a gente pode entendê-lo. Jesus é compreensível pela escritura que temos hoje. Então, vocês vejam que ele diz, deixa eu me encontrar aqui agora. Ele diz no final do verso 13, Elias já veio e fizeram tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Então a escritura vai nos ensinar. Você percebe que os discípulos não estão entendendo, os discípulos não estão compreendendo o que está acontecendo. Pedro está perdido naquele monte, e quando eles estão descendo, eles estão perguntando sobre Elias. Eles não estavam entendendo nada, eles estavam perdidões. E o que Jesus vai falando? Jesus vai falando o que está nas escrituras, e ele diz que está escrito, verso de número 12, que o Filho do Homem vai sofrer. Então por onde que nós vamos compreender Jesus? Pela escritura. Agora o que nos bloqueia? O que nos bloqueia? O que nos bloqueia é não conversar com Deus, é não perguntar para Deus. O que desbloqueou para que eles compreendessem foi perguntar para Jesus. O que tornou Jesus compreensível? Conversar com Deus. Então se você ora, se você busca Deus, você vai compreendê-lo, porque Deus vai te responder. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vocês me perguntem e eu responderei. Estarei com vocês na tribulação, na angústia, no meio da luta. Você vai vendo que Jesus, ele vai sendo compreendido conforme os discípulos vão perguntando. Jesus também pode ser compreendido pela manifestação do seu poder. Ele se torna compreensível porque ele manifesta o seu poder. Muitas vezes estamos bloqueados pela nossa falta de fé. Vejam, do verso 14 ao 32, nós vamos ver essa outra situação, onde Jesus está expulsando, os discípulos estão expulsando o demônio de um menino e não conseguem expulsar. Eles não estão compreendendo aquilo. Jesus chega e, a hora que o demônio vê Jesus, ele começa a convulsionar o menino. Você imagina a cena. Jesus vem glorificado, percebem? Jesus vem glorificado, e agora o demônio bateu o olho nele, e o demônio começou a se contorcer, e aquele menino começou a espumar, e ele começou a jogar aquele menino de um canto para o outro. E é interessante que Jesus não se impressiona com isso. Jesus deixa o demônio lá se batendo, e se volta para o pai do menino, que pediu socorro. E ele diz para o pai do menino, ele ensina os discípulos como compreender uma situação. Ele diz para o pai do menino, desde quando isso acontece? Olha só, irmãos. No verso 20 diz, então eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo está assim? Você vê que Jesus não foi expulsar o demônio, Jesus foi conversar com o pai do menino. Jesus começou a mostrar como a gente compreende uma situação. A gente tem que conversar. Como que é que eu vou compreender o que está acontecendo numa família? Eu tenho que perguntar, desde quando isso está acontecendo? Como que é o que acontece aqui? Eu tenho que me interessar por aquilo. É isso que Jesus está ensinando os seus discípulos. Você acha que Jesus não sabia desde quando acontecia aquilo? Jesus estava sendo didático. Jesus está nos ensinando, irmãos, que quando queremos saber uma coisa de Deus, precisamos ir até Ele e perguntar para Ele. E Ele então vai nos deixar compreender. Nós teremos compreensão se nós buscarmos diligentemente a resposta.
Vocês lembram o que aconteceu com Daniel? Muita gente mistifica aquela situação de Daniel, quando dos 21 dias, lembram disso? Ele teve uma visão. Daniel teve uma visão sobre o que aconteceria no futuro. Destruição de Jerusalém, os reinos que viriam e destruiriam Jerusalém. Ele viu o anjo sobre o rio e ele ficou tão desnorteado que faltaram-lhe as forças. Ele caiu no chão com o rosto em terra. O anjo veio, tocou nas costas dele, ele ficou de joelhos, tremendo sem força, até que ele recebeu força para ficar em pé e mesmo assim tremia. E Daniel não compreendia. Então o anjo falou para ele: olha, Daniel, aí Daniel foi buscar entender a visão. E quando ele começou a orar para entender a visão, quando ele começou a falar com Deus e perguntar para entender o que era aquilo, a Bíblia diz que ele diligentemente procurou entender a visão. Ele foi buscar diante de Deus e começou a orar. E ele não conseguia mais comer, nada tinha gosto para ele. E ele não estava com Covid, hein? Nada tinha gosto para ele. Ele não tinha mais prazer na comida, que é uma coisa que indica a nossa saúde. Daniel estava adoecido por ver a desgraça que viria sobre Israel. Então 21 dias depois que ele começou a orar, aparece um anjo. E o anjo diz: homem muito amado, desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração a compreender a visão e buscou diligentemente isso, eu fui enviado. Eu demorei 21 dias porque eu estava lutando contra o príncipe da Pérsia. Quer dizer, havia uma batalha espiritual. Olha a batalha espiritual acontecendo aqui, olha a luta das trevas contra a luz, para que a coisa não aconteça, para que as pessoas não vivam bem, para que as pessoas não conheçam a Cristo, para que as pessoas não entendam o Evangelho. É tudo uma questão de entendimento. Então, desde o primeiro dia que você aplicou teu coração para compreender, eu fui enviado para te explicar o que aconteceu como resposta, desde o primeiro dia. Então, Daniel queria compreender o que aconteceu, demorou um pouco, mas chegou a resposta. Lembra da parábola do semeador? Quem é aquele que é considerado terra boa? Vocês lembram disso? É aquele onde a semente cai e ele compreende a palavra. O grande problema é que muitos não compreendem, e não só não compreendem, mas se amoldam, se contentam com a religião, se contentam em vir à igreja, se contentam em cantar os hinos, se contentam em fazer orações. Eles não querem ir mais fundo, eles não querem trabalho, eles não querem diligentemente buscar entender a profecia, a palavra. Então eles ficam que nem esses discípulos estavam. E o que estava acontecendo, irmãos? O que estava acontecendo no pé daquele monte? Uma discussão, porque os discípulos não tinham autoridade nem compreensão. Os religiosos tinham alguma compreensão, mas não tinham autoridade nenhuma, não podiam fazer nada também. Então estava tendo uma briga entre os discípulos de Jesus e os mestres da lei. Olha lá. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor dele e os mestres da lei discutindo com eles. Estavam discutindo. O que faltava? Compreensão. Mas Deus é incompreensível? Será que Deus não pode ser compreendido? Pode. Quem ensina sobre Deus? A lei, os profetas, as escrituras, e o próprio Deus nos ensina. O que a gente tem que fazer? Perguntar. Algumas coisas bloqueiam a compreensão da manifestação gloriosa de Deus na nossa vida. Uma é a opinião de religiosos, gente religiosa, e aqui gente religiosa, até mesmo gente religiosa espiritualizante. Oh amado, amada, assim diz o Senhor, né? Quantos evangélicos estão em busca de uma profetada? Pá, uma profetada. Eu quero que alguém diz para mim alguma coisa. Ele não está buscando compreender
a profecia, ele não está buscando compreender a mensagem do Evangelho, ele quer que alguém dê uma palavra mágica. E isso, irmãos, isso é adoecedor para o cristão e para o cristianismo. Quando os filhos de Deus não entendem, eles perecem. Meu povo perece por falta de entendimento. E aqui nós vemos tanto uma manifestação gloriosa de Deus, como uma manifestação deformada, satânica, não sendo compreendida, porque elas não estão no ambiente natural. Elas estão no ambiente sobrenatural. Mas as pessoas aqui do texto estão se movendo no ambiente natural. Mesmo diante da manifestação gloriosa e mesmo diante da manifestação satânica. Elas estão se movendo, discutindo texto bíblico, discutindo isso, discutindo aquilo, discutindo guarda da lei, discutindo. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Jesus está ensinando, isso só bloqueia. Outra coisa que bloqueia a ação e da compreensão é a incredulidade. Quando Jesus se encontra com o pai daquele menino, Jesus lhe pergunta: há quanto tempo ele está assim? Verso 21, desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito, veja que ele sabia que era um espírito, esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes, você vê, ele só sabia isso, a desgraça que estava acontecendo, ele não tinha compreensão nenhuma da realidade. Ele falou: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E qual a resposta de Jesus? Se podes, como que é a pergunta? Né? Se podes? Jesus responde com uma pergunta: se podes, tudo é possível ao que crê. Mas como você vai crer se você não conhece a palavra? Como que você vai crer? Aquilo que não é baseado na palavra é uma crendice, não é fé cristã. E tem gente acreditando, acreditando nessas crendices, dando valor a crendices. Então, Jesus questiona ele: se podes, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. O que tinha? Qual era o problema desse homem? Esse homem, ele queria ver o filho sadio, saudável, mas o problema dele é que ele não compreendia exatamente o que estava acontecendo. Ele até cria que Deus podia fazer alguma coisa, mas ele também tinha uma incredulidade nele que não o ajudava. Então ele disse para Jesus: ajuda-me na minha incredulidade. E aqui está uma coisa boa da gente pedir para Deus. Às vezes a gente não para pensar que a gente não está desfrutando o melhor de Deus por causa da nossa incredulidade. A nossa incredulidade é um bloqueio para nós desfrutarmos o melhor de Deus na nossa vida, para termos libertação de muitas coisas que estão acontecendo na nossa casa, na nossa vida. Precisamos fazer o quê? Pedir: ajuda-me na minha incredulidade. Uma outra coisa que nos bloqueia, isso aqui é muito sutil, mas é muito importante, atente para isso. Jesus, depois de acabar essa situação, de Jesus expulsa esse espírito maligno, Jesus sai com seus discípulos, e ele não quer que ninguém saiba onde eles estão. Então eles saíram daquele lugar, atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam. Eu estou lendo o verso de número 30. Porque ele estava ensinando os seus discípulos. Jesus queria ter um tempo de ensino e aprendizado. Ensino dele para com os discípulos e aprendizado dos discípulos para com ele. Então ele queria um momento reservado. Preste atenção nisso, irmãos. Ele queria um momento reservado para o ensino. E ele começou a dizer, o que ele estava falando? A mesma coisa que ele tinha dito lá atrás e não foi compreendido. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Preste atenção que ele falou isso com Pedro, com Tiago e com João ao descer do Monte da Transfiguração. Ele falou não contem para ninguém até que eu ressuscite. Ele falou sobre a transfiguração, não conte para ninguém. E eles guardaram aquilo consigo. Eles não entenderam nada,
eles ficaram se perguntando o que é esse negócio de ressuscitar. Eles não estavam entendendo, mas eles guardaram consigo. E aqui agora ele fala abertamente com todos sobre a sua morte e ressurreição. Mas eles, verso de número 32, não entendiam. Ora, Jesus é incompreensível? Não dá para compreender? Dá para compreender. Por que eles não compreendiam? O que faltava para eles compreenderem? Continua o texto. Eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham o quê? Receio de perguntar-lhe. Sabe uma das coisas que bloqueia a gente? É o receio. É o receio, às vezes, de parecer... Você lembra da sala de aula, quando você era criança? Que muitas vezes a professora perguntava, o professor perguntava: alguém tem alguma pergunta? Ninguém perguntava nada. Não é porque ninguém tinha pergunta. Por que não perguntavam? Porque quem ficava sem perguntar passava por inteligente, e quem perguntava passava por burro. É ou não é verdade isso? Então o que a gente aprendeu? Não faça perguntas. Não passe por idiota. Percebe? Percebe isso? E agora, eles estão com receio. Talvez receio de que eles passassem por idiotas. Talvez receio de que Jesus não os compreendesse. Eu não sei. Eu não sei do que eles estavam com receio. De que Jesus os repreenderia, dizendo assim: vocês não entenderam ainda? Porque Jesus tinha acabado de dar uma dura neles, né? Ô geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando que eu vou ficar explicando isso para vocês? Irmãos, até quando Jesus estará conosco? Ele fez uma pergunta: até quando? E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então Jesus faz essa pergunta de retórica: até quando estarei convosco? Até quando vos suportareis? Pasme, Jesus vai ter que nos aguentar, porque Ele nos ama. E qual o problema nosso então? Por que a gente não compreende? Porque a gente tem receio. Porque a gente tem medo. Porque a gente acha que não pode perguntar. Porque se a gente perguntar vai parecer incrédulo. Se a gente perguntar pode parecer que a gente não tem inteligência suficiente. A gente precisa aprender a perguntar. Então esse receio é um bloqueio. E o que nos desbloqueia? Se essas coisas bloqueiam, opinião de religiosos, quer dizer, opinião de pessoas que não sabem nada, né? A incredulidade, o receio, a insegurança pessoal, o que é que nos desbloqueia? Como que a gente pode desbloquear isso? Esse texto ensina também isso para compreender, porque Jesus é compreensível. Então, como que eu sou desbloqueado para compreender? O texto também ensina. O verso 30 e 31 ensina que nós precisamos nos retirar. Olha só, verso 30 e 31 que diz: eles saíram daquele lugar, atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. Irmãos, não tem jeito da gente aprender de Jesus assistindo televisão, vendo internet, discutindo política. A gente vai precisar se abstrair. Vai ter algum momento que você vai precisar parar com a Bíblia na mão e conversar com Deus, você e Deus. Não é o que os outros têm a dizer a respeito de Deus. Meu pai me deu uma grande lição. Eu era um adolescente, eu era ainda um membro do PAV. Eu era um adolescente e meu pai me pegou lendo um livro. Coisa que eu não fazia era ler. Só que eu tinha acabado de me converter. Eu estava cheio, né? Estava querendo, né? E eu estava lendo um livro. Eu estava lendo Jesus, o mais fascinante projeto de vida do pastor Caio Fábio. Eu tinha 16 anos e meu pai me viu sentado na sala, absorto, lendo aquele livro. E ele passou, e eu percebi que ele passou, e ele passou meio curioso o que eu estava fazendo, né? Assim, olhando,
na minha direção, e eu sentado ali no sofá da sala lendo, e ele voltou e ele observou de novo, ele ficou até meio parado olhando, e ele foi embora. Daí a pouco ele voltou, falou: você pode me dar um pouquinho da sua atenção? E eu falei: posso, pai? Ele falou: filho, aprenda uma coisa. Você já viu a história daqueles índios, daquelas tribos indígenas que os velhos ficam banguelos, e para comer carne, o jovem mastiga a carne, e quando a carne está bem mastigada, o jovem coloca na boca do velho para que ele possa comer a carne? Eu falei: eu já ouvi falar disso. Ele falou assim: sabe qual que é o problema disso? O problema é que a maioria da proteína, dos sais, a maioria daquilo que tem na carne ficou na boca do jovem. O velho ficou só com bagaço. Esse é o grande problema. Ele falou assim: então o velho recebeu um alimento, mas muito pobre. Filho, aprenda uma coisa. Deus te deu o direito de comer da mesa dele. Você pode ir diretamente a Jesus, ou pode comer aquilo que já mastigaram. Você está comendo coisa mastigada, mas você pode comer direto da mesa. Aquilo para mim foi fantástico. Eu peguei aquilo para mim. Não li mais livros? Não, eu leio livros. Mas agora eu sei que os homens não têm a última resposta. Os homens discutem assuntos, mas quem fala ao nosso coração, quem nos ensina as profundezas de Deus, os mistérios do reino, é o Espírito Santo. Então, o que pode nos desbloquear? É ter tempo com Deus. Tempo a sós com Deus. Tempo de qualidade, onde a gente pare para ler um texto e pare para meditar sobre esse texto, pare para fazer perguntas para o texto. Nós temos ensinado vocês através daquelas perguntas que a gente faz lá na corda. Aquilo lá é um estudo indutivo bem resumido, bem enxuto, para você aprender a perguntar para o texto. Por exemplo, 6 dias depois do quê? Eu tenho que ler antes para saber depois do quê. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Onde estavam os outros discípulos? A hora que você lê, mais para frente você vai ver. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Eles estavam lá embaixo do monte discutindo com os caras. Depois você vai ver que eles estavam expulsando um demônio e não conseguiam expulsá-lo. E eles foram perguntar para Jesus: como que a gente faz para expulsar um demônio desse? Então, quando você faz perguntas para o texto, você vai precisar de tempo. Não dá para dar uma lidona assim, fazer uma leitura dinâmica e aprender. Não, irmãos, temos que fazer como Daniel, ser diligentes. A gente tem que ter tempo. Por isso que Jesus, quando quis mostrar algo para os seus discípulos, e Marcos está mostrando isso para os romanos, quando Jesus quis colocar algo no coração deles, Jesus os levou separadamente, porque ele não queria que ninguém perturbasse aquela hora. E nós precisamos desse tempo a sós com Deus, desse tempo de qualidade com Deus. Isso desbloqueia a nossa mente, onde a gente pode ler textos e decorar versículos que vão encher a nossa alma naquele dia de angústia. Deus vai tirar do depósito que está em nós, o Espírito Santo vai tirar do nosso depósito palavras de Deus, promessas de Deus, ensinos de Deus para nos ajudar. Então nós precisamos ter tempo com Deus. Você precisa reservar um tempo para falar com Deus, ouvir de Deus, estudar a Bíblia. Vê que a palavra está ensinando aqui, e é uma segunda maneira de desbloquear. Jesus está ensinando aqui o que ele estava fazendo. Ele não só se retirou com os discípulos, mas ele ensinava. É um ensino-aprendizado. Irmãos, a gente foge disso. Nós estamos num país onde as pessoas não gostam de estudar. Nós não somos estimulados a estudar. E o que Deus está nos ensinando aqui? Que é preciso estudar. Jesus estava ensinando, como um professor aos seus alunos, como um mestre aos seus discípulos. Olha o verso 31, porque estava ensinando. E o que os discípulos estavam fazendo? Aprendendo. Então nós precisamos aprender. Se nós queremos desbloquear essa coisa que nos bloqueia da insegurança de falar com Deus, da insegurança, aquela coisa assim, mas quem sou eu para perguntar isso, quem sou eu para saber aquilo? Se nós queremos nos desbloquear desses ensinos religiosos, dessa mentalidade carnal, nós precisamos nos separar, nós precisamos ter tempo de qualidade, nós precisamos aprender.
aprender. Não basta ler a Bíblia, nós precisamos estudar a Bíblia para aprender. E não é estudar com pregações da internet. Estava conversando com uma jovem que entrou em contato comigo por internet, ela não é do nosso estado, e ela me perguntou: pastor, eu não consigo dormir. Ela está vivendo uma vida de pecado. Eu não consigo dormir. E eu tenho escutado muito um profeta, e falou o nome do profeta que eu nem me lembro aqui, porque ela me mandou já uma outra vez as palavras desse profeta. Eu comecei a escutar, eu desisti de cara. Eu falei: não vou nem gastar meu tempo com esse sujeito aqui. Um monte de mentiraiada, aquela coisa de colocar uma palavra assim com pressão, parecendo que, sabe, aquela coisa, né? Oi, ai, Jesus, aquele negócio que vai colocando pressão na palavra, parecendo que está acontecendo alguma coisa maravilhosa. Não está acontecendo nada, não está falando nada com nada, profecias falsas. E ela então falou assim: eu entrei em contato com o profeta e pedi a ele que orasse por mim. E aí o que o profeta fez? O profeta falou para ela assim: pega um pano vermelho, que eu vou orar com você agora. Pega um pedaço de pano vermelho, que eu vou orar com você. Você vai ungir ele com óleo, e você vai colocar embaixo do seu travesseiro, para você dormir à noite. Irmãos, só cai nisso quem não conhece a Deus, quem não conhece a palavra de Deus. E pior, os crentes estão caindo nessa. Os evangélicos estão caindo nessa. As igrejas estão cheias de gente à procura dessas coisas. Percebe isso? Você enxerga isso que eu estou falando? De que os crentes estão atrás dessas coisas? De que muito evangélico está atrás dessas coisas? Atrás de rosa ungida, de sal grosso, de galho de arruda. Tem crente tomando banho com sabonete de arruda, para dar descarrego. Irmão, isso é coisa de macumba. Mas a igreja evangélica não é, irmãos, é uma seita. Até quando a gente não vai colocar, né, as coisas nos devidos lugares? Quem não prega a palavra de Deus, irmãos, é herético, está falando heresia. Quando uma pessoa te ensina que para dormir o sono do justo, você não tem que viver em santidade, você não tem que viver na presença de Deus, você tem que colocar um paninho vermelho debaixo do seu travesseiro, ungido por um profeta, por telefone. Eu falei para ela: até quando que você vai viver nisso? E aí eu falei para ela, olha, eu vou te falar como um pai fala a uma filha. E aí, irmãos, eu descarreguei a metralhadora nela. Falei um monte de coisa mesmo. Porque é uma maravilha quando alguém fala a verdade para a gente sem medo de ser feliz. Porque isso tira as vendas dos nossos olhos. Então uma forma de desbloquear, irmãos, isso é parar de seguir essa gente e começar a ter tempo com Deus, estudar as Escrituras para não ser enganado. Inclusive pelo nosso próprio coração, que gosta de ser enganado. O nosso coração é um adversário terrível para nós. Ele é enganoso, corrompido. A gente não conhece ele. Jesus aqui está falando de eventos futuros, e não tem jeito, irmãos, a gente aprender alguma coisa que a gente não sabe. Não é uma coisa sabida, é algo que é um mistério para nós, se a gente não estudar, se a gente não aprender. E por fim, irmãos, uma forma de desbloquear é ter a coragem de romper com o receio e perguntar. Olha só, verso 32, mas eles não entendiam o que ele queria dizer e perguntavam. Olha, eles tinham perguntado aqui atrás, eles perguntaram, por que esse demônio não saiu? Jesus explicou. Esse Elias que deveria vir, Jesus explicou. E por que agora que Jesus estava ensinando
Sobre os eventos futuros que aconteceria com ele, sobre a morte e ressurreição, eles não perguntaram, porque eles se deixaram bloquear. Então você vê como que são as coisas. Tem momentos que a gente tem coragem de fazer e no outro momento não tem mais. A gente tem que romper isto. Então é algo que a gente tem que fazer constantemente, diariamente, romper com os nossos receios. Sabe por quê? Porque Jesus é compreensível e é só Ele que pode nos dar a compreensão a respeito dele, a respeito dos eventos que acontecerão patrocinados por Ele. Então eu queria deixar essa mensagem com os irmãos, que é a mensagem que Marcos passa aqui para o povo de Roma. Parece difícil, parece maluquice, parece uma coisa que não dá para entender, mas dá. Jesus é muito glorioso, mas dá para entender. Os demônios fazem uma ruaça tremenda na vida das pessoas, mas dá para entender. As escrituras dizem coisas, a lei diz coisas, os profetas dizem coisas, as escrituras falam coisas que a gente não entende, mas dá para entender. Como que a gente faz? Tem que ter um tempo com Deus, temos que estudar as escrituras, temos que perguntar, inquirir para a própria escritura. A escritura se responde, a palavra responde. Jesus é a palavra, Ele responde. Amém? Então você pega esses estudos indutivos que nós estamos tendo, pega o TSD que nós estamos tendo, pega esses estudos que nós fazemos, que é passado para você nos grupos das cordas, e olhe como que é feito. São perguntas óbvias, é destrava a mente. Tem o trava-língua e tem o destrava a mente. É um destrava a mente. São perguntas que destravam a mente da gente, que a gente vai olhando. Vou dar mais um exemplo aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Quando Jesus, verso 25, quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo. Quando que Jesus repreendeu o espírito imundo? Quando a multidão começou a se juntar. O próprio texto está respondendo. Preste atenção como que eu vou perguntando. Repreendeu o espírito imundo. Como que Jesus expulsou o espírito? Repreendendo o espírito. Como que ele fez isso? Ele repreendeu dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Que ordem que Jesus deu? Eu estou fazendo perguntas que o texto está dizendo. Que ordem que Jesus deu? Para o espírito imundo, para o espírito mudo e surdo. Alguém tinha falado em mudez e surdez até agora aqui, no texto? O pai do menino falou que o menino era mudo e surdo? Aqui tem isso? Tem. Lá no verso 17, o que está dito lá? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Então quando a gente olha o texto, a gente vai comparando, o texto está respondendo. Percebeu? Ele expulsou o demônio mudo e surdo, porque esse demônio se apresentava como um demônio que impedia o menino de falar. Então ele impediu de falar, porque não ouvia. Quem era surdo e mudo? Quem era surdo e mudo? O texto responde. Você vê, é uma pergunta simples, mas às vezes, quem que era surdo? Será que era um menino que era surdo e mudo? Então olha só, Jesus diz: espírito mudo e surdo. Quem que era mudo e surdo? Quem que era, irmãos? O espírito. Está dito aqui. Você vê que a mente da gente trava? Por quê? Porque a gente lê de en passant, a gente lê assim por cima. Então a gente precisa perguntar. E é para isso que serve o estudo indutivo. Ele nos ajuda a saber através de perguntas e respostas. Perguntas que o próprio texto está nos dando. Então ele disse: espírito mudo e surdo. Então o que estava agitando aquele menino? Era um espírito. O que não deixava ele falar? Um espírito mudo e surdo. Está tudo dito aqui. E aí então Jesus diz:
eu ordeno que o deixes. Deixa o menino. Ele estava retendo o menino. E nunca mais entre nele. Quando que esse demônio ia voltar para esse menino? Nunca mais. Por quê? Porque Jesus deu a ordem. Está escrito aqui, eu te ordeno. Percebe que são perguntas que são óbvias, mas ajudam a gente a destravar. Então, peraí, se Jesus der uma ordem para um demônio, ele vai ter que cumprir. Se Jesus der uma ordem para que o demônio não volte mais, ele não vai poder voltar mais. Peraí. Jesus fala através de quem hoje em dia? Através de quem, irmãos? Através de nós. Então eu estou lá estudando a palavra, Jesus está me mostrando, eu te dei autoridade sobre espíritos malignos. Em meu nome expulsarão demônios. Então diga para eles não voltarem mais. Entenda que muitas doenças que a pessoa tem quando está endemoniada é do demônio, não é da pessoa. Percebe que está aqui no texto mostrando. Então é perguntando e respondendo que a gente aprende. E é isso que está dizendo. Jesus é compreensível. É possível compreender Jesus. É possível compreender os seus mistérios. É possível compreender a sua glória. É possível compreender um ambiente sobrenatural. É possível compreender os ensinos de Jesus. É possível compreender os mistérios que envolvem o mundo à nossa volta. É possível. O que precisamos fazer? Ter tempo. Nos retirar. Perguntar para Deus. Perguntar para a palavra. Eu sou a palavra, ela testifica de mim. Estava lá quem? Moisés. Estava lá quem? Elias, representante da lei dos profetas. E ele fala que o próprio Pai disse: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Nós precisamos ouvir Jesus. Não dá para fazer isso com um monte de barulho em volta. Você vai precisar reservar um tempinho, ir lá para o seu quarto, ir lá para o quintal, ir lá para o cantinho do quintal, sentar lá atrás, sei lá, perto da mangueira, perto da bananeira, sentar lá perto da casinha dos cachorros, e ficar você e Deus. Se nós não fizermos isso, irmãos, nós vamos ser crentes superficiais, que podem ser enganados. E uma coisa que entristece muito um pastor, é quando a gente mostra para o crente que ele está enganado, ele fica com raiva da gente. Sabe por quê? Porque ele se tornou um religioso, ele gosta de discutir. Ele quer discutir. Ele não sabe nada, mas ele quer discutir. Religioso é assim. Que Deus nos ajude, e que Deus nos abençoe, e que Deus nos dê a graça de termos este caráter firme, de irmos atrás da resposta, de irmos atrás daquilo que Deus tem para nos ensinar. Amém? Vamos ficar em pé? Queria pedir para que nós vamos cantar uma última canção. O que Deus falou com você nesta manhã? Vai falar com Jesus. Irmãos, como eu sonho com uma igreja onde os crentes querem conhecer, querem saber. Eu venho de uma geração de jovens que sentavam nas casas para estudar a Bíblia juntos. Nós fazíamos como que fala isso? Além de estudarmos a Bíblia, nós fazíamos simulações de confrontação de temas. Não tinha pastor no meio disso, era nós que fazíamos isso. Às vezes tínhamos 50, 60, 70 jovens dentro de uma casa, às vezes 100, às vezes ficava jovem para fora, até na calçada.
A gente ficava ali com o violãozinho, tocando, cantando, estudando a palavra, e depois pegávamos alguns que eram mais próximos, e um dia da semana a gente se reunia a fazer simulação de evangelismo. Começava a pregar e o outro fazer questionamentos, como se fosse um incrédulo. E simplesmente, irmãos, dali saíram pastores, missionários, missionárias, homens e mulheres de Deus que até hoje servem a Deus na casa do Senhor. Sabe no que a gente estava interessado? Em conhecer e em servir. No que você está interessado? Em participar? Tem que querer mais, irmão. Amém? Jesus, que música que vocês vão tocar aí? Toca-me. Então toca-me. Toca-me essa. Vamos nos preparar para esta semana. Vamos voltar o nosso coração para Deus. Vamos adorar. Depois a gente vai ter oração final. Fala com Deus. Vê que você precisa dele. Essa canção fala disso, desse favor dele. Vá até ele e diga isso. Peça para ele. Oh Deus, Senhor, preciso tanto do teu favor. Toca-me e eu mudarei. é ele que fará isso em nós. E como tu queres, Senhor, então serei. Essa transformação passa por um toque de Jesus. Toca-me, Senhor, preciso tanto do teu favor. Toca-me e eu mudarei. E como tu queres, Senhor, então serei. Toca-me, Senhor. Toca-me. Levante as suas mãos. Peça para o Senhor te tocar. Senhor, Abra-se para o Senhor. preciso tanto do teu favor. Toca-me, Eu mudarei. e eu mudarei. E como tu queres, Senhor, E como tu queres, Senhor, então serei. Pois não há quem possa a si mesmo mudar. Eu quero ser como tu queres. Basta, Senhor, me tocar. Toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Com tuas mãos, toca, Jesus, o meu coração. Toca-me, Senhor. peça para o Senhor. Toca-me, Senhor, com tuas mãos, toca, Jesus, o meu coração. Senhor, eu quero pedir a Ti, no nome de Jesus, que o Senhor nos toque e que essa semana seja uma semana de busca e que seja o começo, para aqueles que ainda não estão fazendo isso, de retiros, de busca, onde no nosso quarto, no nosso quintal, no nosso banheiro, nós vamos falar contigo para orar, meditar na palavra, perguntar a palavra, participar das cordas e aprender
honesto, participar das celebrações, dos TSDs, e temos o nosso TSD contigo. Que o Senhor ministre o coração de cada um, de que é possível compreendê-lo e compreender os teus mistérios. Basta falar contigo, perguntar para o Senhor, e o Senhor nos responde, como quem toca no nosso coração, nos transformando e nos dando a verdadeira compreensão daquilo que o Senhor é e o Senhor quer de nós. É assim que oramos, Deus. Dá-nos um ótimo domingo, uma semana cheia da Tua presença e de vitórias, de bênçãos e de aprendizado. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje, até que Jesus volte para nos levar para a casa do Pai. Que o povo de Deus diga amém. Que o nome do Senhor seja glorificado, igreja. Eu peço aos irmãos que não aglomerem. Eu peço aos irmãos que vão saindo e vão direto para casa. Não fiquem na porta da igreja.